futebol de botão. O futebol é patrimônio cultural do Brasil e essa modalidade está presente em todos os cantos do país. Desde o século passado, o brasileiro respira e se alimenta desse esporte. Foi então, em 1930, em plena ascensão da categoria, que nasce o tão popular futebol de botão. Mesmo que o Brasil ainda não tivesse conquistado uma Copa do Mundo, o povo era unânime na vontade de jogar e assistir o esporte. E muito dessa popularidade na década de 30 tem a ver com um grande nome do esporte, Leônidas da Silva, o Diamante Negro. Como o povo mais humilde não poderia ir ao campo jogar, eles criavam outra maneira de ver o esporte. E foi assim, então, que nasce o futebol de botão. Eu me chamo Jaiane Rosa da Silva e esse conteúdo é do quarto bimestre da matéria de Educação Física, ministrada pela professora Lilian Catiussi ao terceiro ano A do curso técnico integrado ao ensino médio de informática. Tá, mas o que é o futebol de botão? Como o próprio nome já dá a entender, é um jogo que simula o futebol convencional. Pode ser praticado em qualquer superfície plana, como por exemplo uma mesa, um tabuleiro ou até mesmo no chão da sua casa. Os jogadores são representados por botões e a bola de futebol é representada por um botão que se diferencia dos jogadores. O objetivo é movimentar os jogadores com auxílio de uma palheta até o botão que represente a bola ao gol do seu adversário. Mas afinal, como isso aconteceu? Eu sou a Amanda e vou dar continuidade no assunto. O futebol de botões foi inventado em 1930 pelo brasileiro Geraldo Cardoso Tercut, que primeiro jogava com botões de madeira, passando posteriormente a usar botões de plástico. Nessa brincadeira de criança surgiu o jogo de botões, aquilo que se tornaria um esporte difundido e praticado como modalidade esportiva, apresentando uma diversidade de regras e materiais, tendo adeptos em grande número de países. Tercut foi um incansável voador e organizador de eventos de futebol de mesa, o que proporcionou o desenvolvimento do esporte, assim como a sua popularização. Bom, eu sou a Beatriz e agora eu vou falar um pouco sobre as famosas pecinhas que nós usamos para jogar o futebol de botão, principalmente sobre a sua história, porque, vamos combinar, evoluiu bastante desde o primeiro jogo até aqui. No começo, o jogo era realmente feito com botões, tanto é que ele ficou conhecido como botões de osso ou também era chamado de paletó, e como isso foi evoluindo a partir daí. Teve um tempo em que não tem aquela pecinha de vidro que fica em cima do relógio de pulso. Então, toda vez que o relógio ia para o concerto e aquela pecinha tinha que trocar, ela não era descartada, ela acabava virando uma pecinha para se jogar o futebol de botão. Porém, essa prática de se jogar com tampinha de vidro, ela foi, vamos supor assim, deixada um pouco de lado, dando espaço para as pecinhas que chegaram após 1950, que foram aquelas feitas de plástico, que eram mais reforçadas, não quebravam assim tão facilmente. E, bom, eu queria chamar assim, a atenção principalmente para o fato que depois da industrialização das pecinhas, foi um mar de customização. Porque agora, com as pecinhas industrializadas, começaram a colocar brasão de time, jogadores de time e por aí vai. Virou literalmente uma festa de cores e tinha para todo tipo de gosto. Tá, e a regulamentação? O CND, o Conselho Nacional de Desportos, reconhece o futebol de mesa como modalidade desportiva praticada no Brasil, como uma vertente dos esportes de salão, no qual se inclui o xadrez e o billar, por exemplo. O futebol de mesa é praticado oficialmente em 7 modalidades oficiais, 4 nacionais e 3 internacionais. E as regras experimentais, entre as quais temos a pastilha, a regra gaúcha e a regra paraibana. A CBFN, que é a Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, regula e orienta a prática desses esportes no Brasil. Uma das principais lutas dos praticantes é fazer com que o esporte seja conhecido pelos leigos como futebol de mesa e não como um jogo de botão. Pois essa associação faz com que o esporte esteja ligado à prática de um jogo infantil, o que dificulta o seu reconhecimento público como esporte e, consequentemente, o seu desenvolvimento.
Menino foi reconhecido como esporte, rapaz. Você tá tirando? Agora é futebol de mesa. Ó, não me atrevo a falar futebol de botão mais, não, por favor. Que, assim, já tá sendo um tabu pra quebrar, pra parar de falar futebol e botão. Então agora vamos falar futebol de mesa, ok? E agora que ele é institucionalmente reconhecido como esporte, suas modalidades elas passaram por um crescimento estrutural e conceitual sem precedentes. Entre as modalidades do futebol de mesa tem a modalidade bola 12 toques, que nada mais é que toda partida ela tem a duração de 20 minutos, ela é disputada em 2 fases e cada fase tem 10 minutos. Entretanto, tem um intervalo de 5 minutos, assim, estourando 5 minutos entre a primeira e a segunda fase. Bom, quando o jogador está com a posse de bola, ele tem direito a um limite coletivo de 12 toques, sendo que se até o 12º toque ele não tiver feito o chute a gol, ele tem que ser punido com um tiro livre indireto cobrado do local onde a bola estiver estacionada. Agora, cada botão do jogo, obedecendo o limite coletivo de 12 toques, tem direito a 3 toques ou acionamentos consecutivos. Se por um acaso ocorrer um 4º acionamento consecutivo, ele será punido com tiro livre indireto cobrado onde ocorreu o toque excedente. E assim, só pra, dar um gostinho assim, sabe? Só pra ficar se achando, o Campeonato Brasileiro de Clubes da modalidade bola 12 toques, ele é disputado desde 2007, olha só. E atualmente participam clubes dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Alagoas e por aí vai. O Campeonato Brasileiro individual nessa modalidade, ele é disputado desde o final dos anos de 1980 e, porém, entretanto, todavia, deles participam somente os melhores botonistas da modalidade de cada estado do nosso país. E agora, só para deixar ainda mais um gostinho de quero mais, lá na cidade de Rosário, na Argentina, em 2012, no primeiro campeonato sul-americano da modalidade bola 12 toques, o Brasil, pela primeira vez, foi campeão por equipes. Tá, a modalidade 3 toques, conhecida como regra carioca, é bem disputada principalmente nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, São Paulo, Pernambuco, Amazonas e no Distrito Federal. Ela é considerada uma das mais difíceis para adaptação e aprendizado por conter basicamente todas as regras de um futebol de campo, incluindo o impedimento. O tempo de duração é de 40 minutos, sendo dois de 20, com intervalos de 5 minutos. O Campeonato Brasileiro da modalidade bola 3 toques é disputado desde o início da década de 1980, tanto individualmente como em equipes. Modalidade disco um toque. Vulgarmente conhecida como regra baiana, possui 2 vertentes. Liso, onde os botões são lisos por baixo, e livre, onde os botões são ocos por baixo. É a modalidade que existe há mais tempo no país, e a primeira associação dedicada a esta regra foi criada em 1959 em Alagoinhas, Bahia, e permanece em atividade até os dias de hoje. A primeira grande competição interestadual da modalidade disco um toque foi o Campeonato Norte-Nordeste, popularmente chamado de Nordestão. Agora, para finalizar, a modalidade dadinho. A bola é um cubo confeccionado em acrílico ou material semelhante, conhecido por dadinho. Cada face do cubo mede 0,6 milímetro e o seu peso varia entre 0,1 e 0,3 gramas. As suas faces devem ser lisas, sem saliência, sem nenhum tipo de adesivo ou um decalque, não sendo permitido nenhum tipo de marcação. Os jogadores são discos circulares, semelhantes a botões com diâmetro máximo de 60 milímetros e no mínimo 35 milímetros, e a sua altura máxima é de 1 centímetro, podendo ser de qualquer cor, combinação de cores ou de qualquer material, com exceção o metal e o vidro. Os botões de uma mesma equipe poderão ser de tamanhos diferentes, como também poderão ser de cores diferentes entre si. Porém, todos devem estar numerados. Cada botão somente poderá dar no máximo 3 toques consecutivos, conhecidos como os palhetadas. Individualmente, e cada equipe só poderá dar no máximo 9 palhetadas coletivas, devendo até o 9º toque obrigatoriamente ser um chute ou arremesso ao gol. Caso isso não ocorra,
no lugar onde o dadinho parar, será efetuada uma cobrança de falta indireta. Assim, foi assinada no dia 10 de dezembro de 2011, na sede da Federação Paulista de Futebol de Mesa, a oficialização da modalidade de dadinho. A modalidade ela foi aprovada por unanimidade pela Coordenação de Regras Experimentais da Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, a CBFM, pelas 3 regras já oficiais, a bola de 12 toques, bola de 3 toques e um disco de 1 toque, chancelada pelo presidente da CBFM, José Jorge Fará Neto, e passou a ser considerada oficial a partir do dia 1 de janeiro de 2012.